Olá, como em todo PET 3, o assunto da semana 3 continua sendo funções do segundo grau. Só que agora vai ser o estudo do sinal. Vamos continuar o estudo de função do segundo grau. A gente já viu que é uma função lá quando estudou a função do primeiro grau. Agora, a função do segundo grau, função quadrática, é quando a incógnita está ao quadrado. O maior expoente da incógnita é 2. Né? Então, a gente viu que a linha é uma parábola. As raízes vão ser quando eu suponho que a função é igual a zero, é como se fosse a linha ali da Terra, o eixo x. Então, os pontos onde a parábola corta o eixo x, eu tenho as raízes, né? A gente também já viu como achar as raízes na semana passada. Menos b mais ou menos raiz de delta, que é b ao quadrado menos 4ac sobre 2a, né? Então, agora, concavidade da parábola. Quando eu tenho a boca voltada para cima, é porque o coeficiente do x quadrado é positivo. Se for negativa, a concavidade, a boca dela vai ser voltada para baixo. E é como assim, você faz positivo com a mão, você abre o outro dedo, você tem boca para cima. Faz negativo com a mão, abre o segundo dedo, você tem a boca. Então, agora temos o vértice da parábola, né? A parábola tem um eixo de simetria, essa linha azul pontilhada aí no meio, e o vértice vai ser justamente aí o x do vértice vai ser o ponto médio entre as raízes e o y do vértice, que eu posso calcular menos delta sobre 4a, né? Então, o x menos b sobre 2a, né? Então, a gente vai encontrar o y e o x do vértice dessa forma. Ponto de máximo e mínimo, domínio e imagem da função quadrática. Então, olha bem, a função quadrática, a parábola, né? Mais para frente vocês vão estudar no terceiro ano foco, então vocês vão ver que essas medidas aqui são sempre a mesma. Então, eu tenho um eixo de simetria aqui. A imagem da função é todos os resultados possíveis do y. O conjunto imagem é aqueles resultados possíveis do y. Então, se a concavidade estiver para baixo, o vértice vai ser o ponto mais alto, o maior y da parábola. Então, eu falo que eu tenho um ponto de máximo. Agora, a imagem vai ser o quê? O y. São todos os y elementos dos reais, tais que y é menor ou igual ao y do vértice. Já em outra situação, se a concavidade é para cima, se o A é positivo, então o vértice é o menor ponto, é o menor y da parábola. Então, quando a concavidade é para cima, o vértice é a menor imagem possível para a função. Então, ele é um ponto de mínimo, né? E a imagem, no caso, vai ficar o quê? Y pertence aos reais, tal que y é maior ou igual ao vértice. E vamos só lembrar, né? Igual já escrevi aqui, e já falei, o conjunto imagem são todos os y possíveis, são todas as imagens possíveis. E o domínio são tudo que serve para x. Geralmente, o domínio da função quadrática são todos os reais. Estudar o sinal de uma função quadrática. Então, estudar o sinal é ver para que valores a função, que seria o y, vai ser maior que zero, menor que zero ou igual a zero. Isso é só você olhar no eixo na x. A parte da função que está para cima do eixo, ela é positiva. A parte da função que está para baixo do eixo, ela é negativa. E a que está no eixo, ela é zero. Então, olha os exemplos aqui. Quando eu tenho delta maior, o A positivo, o coeficiente quadrático do termo quadrático positivo, e o delta positivo, eu tenho duas raízes. Aí aqui, ó, essa parte antes da primeira raiz ou depois da segunda raiz, elas são positivas. E entre as duas raízes vai ser negativo. Isso quando eu tiver duas raízes. Se o A for
negativo, se o coeficiente quadrático for negativo, então vai ser ao contrário. Entre as raízes ela vai ser positiva e nas beiradas negativa. Agora, se o delta for igual a zero, eu só vou ter uma raiz. Então, na raiz, a função vale zero. Isso já é ponto pacífico, a gente já sabe disso há muito tempo, né? Mas aí todo o resto, se o a for positivo, se o termo quadrático for positivo, toda a função vai ser positiva. Se o termo quadrático for negativo, toda a função vai ser negativa, com exceção da raiz, que vai ser zero. Agora, se o delta for menor que zero, quer dizer, se for negativo, eu não tenho raiz real. Isso não quer dizer que não existe parábola. Existe, só que ela não corta o eixo. Então, se o A for positivo, ela toda é positiva. Se o A for negativo, ela toda será negativa. Então, isso que a gente tinha que rever. Vamos, então, corrigir os exercícios, as atividades da semana 3. Então, a primeira atividade fala, para cada função determine os pontos de interseção com eixos coordenados. Então, esse ponto com eixo coordenado é o termo independente, né? O vértice em seguida para esboçar o gráfico, né? Então, aqui, as raízes, eu vou calcular aqui, dá fácil para mim calcular por soma e produto. Soma menos b sobre a, então, menos 6 sobre 1, menos 6, o produto 8. Se o produto é positivo, eu tenho duas raízes de mesmo sinal. Como a soma é negativa, não tem como eu somar dois números positivos e obter um número negativo. Então, todas essas duas raízes, elas são negativas. Os dois números que multiplicados dão 8, somados dão 6, são 2 e 4. 2 vezes 4, 8. 2 mais 4, 6. Então, vai ser aqui, ó, menos 2, já coloquei uma raiz aqui, e a outra raiz, menos 4. Vamos colocar. Então, esses dois pontos são da parábola. O vértice vai ser o ponto médio, né? Menos 6 dividido por 2 vezes 1, menos b sobre 2a. Então, vai ser menos 3. E o y do vértice? Eu obtenho, em vez de calcular o delta, eu substituí aqui, ó, menos 3 ao quadrado é 9, mais 6 vezes menos 3, então 9 menos 18, mais 8, então eu vou ficar com menos 1. Então, o vértice é o ponto menos 3 e menos 1. Então, aqui, ó, menos 3 eu já esperava, porque é ponto médio, menos 1. Já marquei o ponto aqui também. O ponto que intercepta o eixo Y é o 8. Um macete aqui, ó, tá vendo que eu tenho duas unidades para cá? Tá então, para cá da raiz, aqui, ó, duas unidades para cada raiz. Então, aqui, a outra raiz, duas unidades para lá, vai ter, porque a reta é simétrica. E aí fica fácil de eu desenhar minha parábola. Agora, na letra B. Na letra B também dá para mim achar por soma e produto. A soma menos b sobre a vai ser menos 5 sobre 5, vai ser menos 1. O produto não tem termo independente, quer dizer que dá zero. Quer dizer que uma das raízes dessa equação é zero. Então, eu tenho aqui, uma das raízes é 0, 0, 0, é um ponto, e a outra vai ser menos 1. Então, menos 1 e 0 vai ser o outro ponto. O x do vértice é o ponto médio, menos b sobre 2a. Então, entre 0 e menos 1 vai dar menos meio. E o y do vértice menos delta, delta vai ser b ao quadrado, que é 25, menos 4ac, o c é 0, então vai ser 25 no numerador mesmo, menos 25. E no denominador, 4 vezes 5, 20, então vou ter menos 5 quartos. Então, o vértice vai ser menos meio, menos 5 quartos, tá aí. E agora é só traçar, o termo independente é 0, 0, já é a raiz também, é só traçar a curva. Vou nascer de novo, eu vou achar por soma e produto, a soma menos b, menos 8 sobre menos 1, vai dar 8. O produto c sobre a, menos 12 sobre menos 1, 12.
Então, eu quero dois números que o produto dá 12, um produto positivo, então duas raízes de mesmo sinal, a soma dá 8. Então, as duas raízes positivas, uma é 2, então eu tenho 2 e 0, vou marcar aqui no gráfico, e a outra é 6, ponto 6 e 0, vou marcar lá no gráfico também. O x do vértice é o ponto médio, menos b sobre 2a, então vai dar 4. E o y do vértice, eu substituindo 4 lá na fórmula, menos 4 ao quadrado, menos 16, mais 4 vezes 8, 32, dá mais 16, menos 12, 4. Então, o ponto 4, 4 vai ser o vértice. Marcar lá. Já é de se esperar. E o termo dependente, 0 menos 12, porque o termo dependente é 12 aqui. Então, um macetinho de marcar lá, já era de se esperar uma parábola de boca para baixo. Agora, na 2, ele fala que ao chutar a bola, ela segue no ar, representando uma f de x menos 1/5 x quadrado mais 2x. Então, o a é negativo, isso é uma equação quadrática, né? Uma função quadrática, então é uma parábola. Ele quer a altura que a bola alcança no instante 3 segundos, então vou substituir 3 no x e vou achar 4,2 metros. Então, qual a altura máxima da bola? Seria o y do vértice, né? Então, o y do vértice vai ser y menos delta sobre 4a, e aí eu acho, fazendo as continhas, eu acho que o y do vértice é 5 metros. Então, eu tenho dois pontos aí que eu posso colocar no gráfico. O 3, 4,2, e eu sei que o y do vértice é 5, né? E dá para mim calcular, então, dá para mim pensar aí no termo independente, vai ser 0, né? E dá para mim calcular também o x do vértice aí, que sai rapidinho, 2 menos 2 sobre a, vai sair 10. E eu, então, posso montar o gráfico da parábola. Na 3, nós temos aqui uma equação quadrática do ciclista, não tem o termo linear nem o termo independente. Então, é uma equação que vai ter vértice lá no 0. Mas aí, para mim esboçar o gráfico, eu sei que 0, 0 é vértice, mas eu vou atribuir valores para o tempo e achar a distância. Quando o tempo for 5, a distância, eu substituindo 5 ao quadrado dividido por 5, eu acho 5. Quando o tempo for 10, a distância é 20. Então, eu posso jogar esses 3 pontos no gráfico, sabendo que um é o vértice, eu faço a parábola. Na letra B, ele fala que observando o gráfico que criou. Então, nos 12 primeiros metros, então aqui, ó, 12 primeiros metros, como você pode calcular a distância a partir do tempo. Então, aqui, ó, 12, se eu pegar 12 metros, vai estar mais ou menos entre 10 e 15, vai ser mais que 5, menos que 10. Eu posso substituir isso na fórmula, ou eu posso calcular pelo gráfico, e eu vou achar 7,7. Então, a última agora, a 4, é uma questão do Enem, fala da outra, que é a temperatura em função do tempo, no caso do forno para resfriar, é menos T ao quadrado sobre 4 mais 400, o T em minutos, e a temperatura em graus Celsius. Então, ele quer saber qual que é o menor intervalo de tempo. Então, ele fala que o forno só abre com 39 graus Celsius. Se tiver mais, ele não abre. Então, o tempo mínimo de espera em minutos, após se desligar o forno, vai ser aqui, ó, 39, eu vou substituir lá na temperatura. E vou, então, passar o 400 para lá, passar o 39 para cá, o menos T ao quadrado sobre 4 para o outro lado, e vou resolver a continha aí. Então, vai ficar, ó, 361, e esse 4 que está dividindo, passa multiplicando. Eu não faria essa conta, não acharia esse 1444, porque eu sei que 361, a raiz quadrada de 361 é 19, e de 4 é 2. Então, já sai logo que o tempo é 38 segundos, alternativa D.
Então é isso, assim a gente acaba a semana 3 do volume 3. Que venha a semana 4, que vai continuar vendo sobre função do segundo grau para encerrar o assunto.